Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 21 de março de 2021, ainda de forma online, estamos aqui para prestar um culto de adoração, de exaltação, proclamação da palavra. Vamos continuar orando para que em breve nós possamos estar presencialmente, porque eu sei que assim como eu sinto, os irmãos também sentem falta da igreja, e que em nome de Jesus, um tempo muito breve, nós possamos estar todos juntos, glorificando, exaltando e bendizendo a este Deus que tudo pode e que tudo sabe. Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui neste momento, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada irmão, cada amigo que está conosco na página da igreja, Deus. Que em nome de Jesus eles se sintam a real presença do Espírito Santo, Pai. Que eles sintam o refrigério vindo dos altos céus. O Senhor é um Deus que tudo sabe, que tudo guarda. E que em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, esse tempo de confinamento já possa estar passando, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todas as igrejas que neste momento, ó Deus, estão prestando um culto verdadeiro ao Senhor, de forma, Pai, que vidas venham render-te aos Seus pés, Senhor. Amém. Ó Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, de forma, Pai, que tudo que nós fizermos seja para honrar, bendizer, glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Amém. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Agora nós vamos ouvir o nosso hino, Foi na Cruz, uma belíssima mensagem. Ouça aí com atenção, deixe Deus falar ao seu coração.
Foi na cruz aonde nós fomos libertos, livres de toda a condenação. Então que Deus continue inundando o nosso ser, que nós sempre lembremos da cruz que Ele carregou, do alto preço que foi pago por mim e por você, e que corramos para o autor consumador da nossa fé. Vou pedir ao pastor Silvio que esteja orando pelos missionários que estão a campo, pelos que estão se preparando. A Junta de Missões tem um trabalho dos radicais, que são pessoas que se apresentam para ir a outros países, a outras cidades. Então que Deus continue os abençoando, falando a esses corações que se dispõem em se doar em prol da obra, incluindo também as igrejas que têm avançado para a glória de Deus nesta tão bela obra missionária. Então vamos orar, meus irmãos. Ore conosco, feche aí seus olhos. Vamos fazer um grande grupo de oração pela vida dos missionários e pelas nossas vidas, porque somos missionários também neste tempo, para que Deus possa estar nos abençoando. Soberano Deus, amado, bondoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor a vida, Pai, dos missionários, homens e mulheres levantados pelo Senhor para irem aos campos, Pai, proclamar a Tua verdade, Senhor. Sim, Deus. Pai, nós oramos ao Senhor por essas vidas, pedindo ao Senhor que possa estar suprindo todas as suas necessidades, Sim, Deus, que chegue até a eles os recursos necessários para que eles possam fazer o trabalho que a eles foram designados, Senhor.
Sim, Deus, que o Senhor abençoe para que, onde quer que eles estejam neste momento, a Tua graça esteja com eles, Pai, Amém. Cuidando, abençoando, falando ao coração deles, Deus, Amém. para que eles possam continuar, Deus, proclamando a Tua palavra a este mundo, Deus, que tanto necessita da Tua palavra, Senhor. Verdade, Deus. Não só o nosso país, Deus, mas como nós estamos, Pai, clamando também pelos missionários espalhados por este mundo afora. E sabemos que há missionários, não só batistas, mas de outras denominações, espalhados por este mundo, Deus, levando o Teu Evangelho, Deus. Que o Senhor tome a direção dessas vidas, que o Senhor possa estar usando-os, Pai, para a glória do Teu santo nome, Deus, e que eles venham, Deus, ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, através da pregação da Tua bendita palavra, Deus. Amém. E também pedimos por nós, Deus, missionários, neste tempo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor tire de nós qualquer medo, qualquer timidez, qualquer preocupação, Deus, para que possamos continuar proclamando a Tua verdade aos nossos familiares, Sim, aos nossos vizinhos, amigos, onde quer que nós andarmos, Deus, que nós possamos falar de Jesus, que nós possamos proclamar a verdade que salva, a verdade que leva, Deus, as pessoas ao arrependimento. Sim. E ao viver correto diante do Senhor, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida, sim, dos missionários. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Convido vocês que abram suas Bíblias no Salmo 33, no seu versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Deus, Ele é imutável. Deus sempre será o mesmo. E ninguém mais o será, porque Deus, Ele não muda. A força, a verdade, os caminhos e o amor de Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Os planos de Deus nunca mudarão, porque Ele faz seus planos com base em seu conhecimento pleno. E o conhecimento de Deus para nossas vidas, ele é perfeito, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer. Nós, querendo ou não, os propósitos do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Os planos do Senhor permanecem para sempre. A cruz, ela não perderá o seu poder. O sangue de Cristo não perderá sua força. Esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Deus nunca muda. Então, meus amados irmãos e amigos que estão conosco, diante desta palavra, que nós venhamos ter a nossa confiança, que nós venhamos ter os nossos propósitos, caminhos, desígnios, sonhos firmados no Senhor. Assim como nós lemos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Então, que nesta noite Deus venha inundar o nosso coração com a paz, com o amor, com a força, que a mão dele esteja estendida sobre nossas vidas, que as potentes mãos dele estejam a nos guiar por onde nós andarmos, por onde nós passarmos. Nesta pandemia que temos vivido, muitas assolações, medos, ansiedades, mas na certeza de que o Senhor é conosco em todo o tempo. Então, diante deste salmo, desta palavra, eu quero deixar para os irmãos essa certeza, que no Senhor tudo é possível.
E como diz a palavra dele, tudo é possível àquele que crê. Então que nós venhamos sempre a confiar na grandeza de Deus e ter a certeza que a cruz, ela não perderá o seu poder. Porque, como eu falei, foi um alto preço que o Senhor pagou por todos nós. Amém? Então que nós venhamos ter essa certeza no nosso coração, que nós venhamos nos firmar cada vez mais em Cristo Jesus, sabedores de que Ele, somente Ele, tem cuidado de nós. Agora nós vamos estar ouvindo um hino do cantor cristão, 154, firme nas promessas. Que nós venhamos nos firmar cada vez mais em Cristo. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo vento eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim, plena liberdade usarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro milagros. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que nós venhamos nos firmar cada vez mais nessas grandiosas promessas de Jesus. E uma delas ele declara em 2 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então essa é a grande verdade do nosso Senhor Jesus para com todos da humanidade. Neste momento nós vamos entrar no nosso momento de intercessão da oração. Vamos estar orando pelo fim da pandemia, pelo nosso retorno às atividades, pelas crianças, pelas famílias, principalmente as que estão em maiores dificuldades, pela igreja. Tem algum? Vamos continuar orando também, né, meus irmãos, por nós
igreja, para que nós possamos retornar logo à nossa congregação. Vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, por essa vacina. Vamos pedir a Deus que continue tendo misericórdia de nós, nos ajudando nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Vamos pedir lá pelos hospitais, pelas pessoas idosas que estão nos abrigos, nos asilos, albergues, moradores de rua. Vamos orar por essas pessoas também. Vamos pedir para que o povo venha reconhecer a grandeza de Deus e que venham se prostrar diante da grandeza do Senhor, para que Deus venha sarar a nossa terra. Nós sabemos, irmãos, que os dias são maus, as dificuldades são imensas, mas nós temos um Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós. Então vamos orar também pelas famílias, como o nosso irmão Ailton pede aí para orar por toda a família dele. Vamos incluir as demais famílias também, né, meu irmão? Vamos orar pelas famílias tão atingidas neste tempo, e que Deus possa cuidar de cada um de nós. Coloque aí também seu pedido diante do Senhor, fale com Ele. Vamos orar juntos para que Deus possa fazer um grande milagre na nossa vida e na vida do ser humano. O irmão Domingos também fala aí agradecimento pela proteção que Deus tem nos cometido. Amém, né, meu irmão Domingos? Que Deus abençoe, que assim possa ser. Vamos agradecer a Deus pelos irmãos que já estão tomando a vacina. Alguns irmãos já tomaram a vacina, e que ela realmente possa fazer o efeito necessário, e que logo todos nós possamos tomá-la e assim ficarmos imunes a este vírus e voltarmos às nossas rotinas. Vamos orar pelas pessoas enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos neste dia, para que Deus possa estar confortando os corações. Amém, que assim seja. Vamos fechar nossos olhos e levar esse clamor ao Senhor, que tudo pode e que tudo tem em suas mãos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pelo dom da vida, agradecer ao Senhor por suas misericórdias, pois elas não têm fim, ó Deus. A cada manhã ela se renova na face desta terra, Pai. Deus de amor, de bondade, de misericórdia, nós queremos clamar ao Senhor pelo fim desta pandemia. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar passando de nós, Pai, do mundo inteiro. Amém. Abençoe os médicos, os enfermeiros, Pai, que estão à linha de frente, Deus, desse combate. Em nome de Jesus, seja com as pessoas que porventura já estão infectadas com o vírus, Deus. Amém. Que lá esteja o Senhor levando o teu socorro, o teu amparo, tua cura, Pai. Abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que já estão nos hospitais, Deus. Ó Senhor, com as suas mãos de poder, possa ser com cada um, Deus. E que o Senhor cumpra o querer e a vontade do Senhor nessas vidas, Pai. Amém. Deus de amor e de bondade, nós também clamamos pela vacina, Deus, que ela seja acessível a todos, Pai, que ela tenha a eficácia necessária, Deus, e que todos, ó Pai, tenham acesso a ela. Amém. Deus de amor e de bondade, nós clamamos pelas famílias, Senhor. O Senhor venha estar abençoando, Deus, todas elas, levando seus recursos físicos, espirituais, Pai, e emocionais, Deus. Em especial, Deus, nós clamamos por todas as famílias da igreja, Senhor, que lá esteja o Senhor, levando, Pai, o teu amparo, o teu auxílio, seu socorro bem presente, ó Pai. Clamamos também pelas crianças, Deus, que já retornaram, ó Pai, às aulas de forma online, algumas já presencialmente, Deus, que em nome de Jesus só esteja cuidando, guardando, Pai, e que elas também, Deus, venham ser alvo sempre do teu amor e da tua graça. Amém. Santo Deus e Pai, nós clamamos também pelas famílias que se encontram lutadas no dia de hoje, que o Senhor leve, ó Pai, o teu consolo, teu refrigério, Pai, o bálsamo, Deus, vindo dos altos céus, Senhor. Sim, Deus. Coloco também em especial, Pai, cada pedido que está em cada coração, Deus. O Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe dos anseios, das dificuldades, ó Deus, das aflições, das ansiedades que cada um tem. Que o Senhor, com misericórdia, possa estar transformando-os, Pai, em paz, paciência,
bondade, benevolência vinda da tua parte, Deus. Amém. Que a tua palavra nos diz que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E para ouvirmos a tua voz, Pai, nós temos que nos aquietar no Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, toma cada coração neste momento, que ele seja preenchido com a real presença do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, de forma, Pai, que as coisas contrárias não venham achar guarida, Deus. E tudo que eles precisarem, tudo que almejarem, ó Pai, seja pelo Senhor conduzido, ó Deus. Amém. Ó Santo Deus e Pai, que o Senhor confirme os propósitos, projetos, desígnios, sonhos para cada coração, ó Deus, na certeza, Deus, que os planos do Senhor eles permanecem para sempre, ó Pai. Sim, Deus. Que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e saber, Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer, ó Pai. Amém. Ó Deus, que as tuas mãos de poder possam estar estendidas para cada um, ó Deus, e que nós possamos saber e entender, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o alfa, é o princípio, Pai. Tu és o fim, de eternidade em eternidade, ó Deus. O Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos, ó Pai. Não permita, Deus, que os ecos de fora venham querer ofuscar a tua imagem, Deus, mas que o brilho do teu Espírito sempre seja maior em nossas vidas, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, obrigada, Pai, pelos teus cuidados para com cada um de nós. Obrigado, Deus, porque em todo tempo, como eu disse, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Ó Deus, agora eu venho colocar de forma especial mais uma vez os nossos corações para a palavra que será ministrada, Deus, de forma que ela seja uma semente no terreno fértil, que dê frutos, ó Pai, e que nós venhamos, ó Deus, não só a reter, mas também a passá-la a outras pessoas, Senhor. É o que nós oramos, Pai. Agradecendo ao Senhor por tudo que tens feito e por tudo ainda que há de fazer em nós e na igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém, e amém. 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 Amém, meus irmãos. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 27. Mateus 27, a princípio nós leremos os versículos 3 a 5. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Vamos orar? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar através desta palavra, Deus. Ajude-nos para isso, Deus, que nós possamos ouvir e entender e colocar em prática nas nossas vidas, Pai. É o que oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos bem a história de Judas. E o título que eu coloquei para nós meditarmos nessa noite: O Fiasco de um Homem. E realmente foi um fiasco, meus irmãos. Foi um grande fracasso de um homem que teve tudo para ter um fim diferente. E todos nós sabemos o fim que aquele homem teve. Judas, meus irmãos, foi um apóstolo chamado por Cristo. Todos sabemos, os amigos que estão conosco, com certeza também sabem. E interessante, meus irmãos, que Judas tinha um bom nome. Judas significa louvor. Tanto é que na época lá de Jesus, naquela época, muitas crianças nasciam e eram batizadas com o nome de Judas. Tanto é que a Maria, a mãe de Jesus, botou em um de seus irmãos Judas, que era um nome muito usado na época, e aquele que recebia o nome de Judas se sentia agraciado, porque era um nome bendito. Hoje
podemos observar, né, meus irmãos, hoje não, pós essa traição de Judas, que nós não conhecemos nenhum Judas. Creio que os irmãos, na vida que os irmãos têm e que eu tenho, nunca ouvi ninguém conheço ninguém que chama Judas. Mas naquela época era comum. E esse apóstolo, meus irmãos, foi testemunha dos maiores sinais e milagres que Jesus fez, ouviu as mais poderosas mensagens, teve a confiança dos demais apóstolos, porque ele foi escolhido o tesoureiro do grupo, ele andava com Jesus para todo lado, meus irmãos, ele pregava a palavra do Senhor, ele foi enviado junto com os 12 a pregar a palavra de Deus. Ele andava com o Mestre, irmãos. Ele andava com Jesus. Quantos milagres ele testemunhou. Quantas coisas ele viu Jesus fazendo. Quantas atitudes, ensinamentos, exemplos que Jesus deu. Mas este homem fracassou. Este homem foi um fiasco, irmãos. Mas por que um homem, meus irmãos? Vamos pensar juntos. Por que um homem que obteve uma bênção singular, e foi uma grande bênção, e ser escolhido pelo próprio Jesus, a caminhar com ele, a ser apóstolo de Jesus, olha que bênção maravilhosa, que privilégio que teve este homem, um privilégio extraordinário, mas acabou sendo um grande fracasso, foi um grande fracassado, irmãos. E esse texto que nós acabamos de ler, os irmãos bem conhecem, foi um momento que Judas caiu em si e viu o grande erro que ele cometeu na sua vida. Então, meus irmãos, mas repito a pergunta para nós pensarmos juntos. Por que um homem que obteve uma bênção singular, um privilégio extraordinário, acabou sendo um grande fiasco, um grande fracasso? Primeiro lugar, irmãos, por causa da cobiça. Primeiro lugar que esse homem que poderia ter tido um desfecho maravilhoso da sua vida, irmãos, ele teve um desfecho horrível por causa da sua cobiça. Mesmo andando um bom tempo com Jesus, o verdadeiro mestre dele era o dinheiro. Tanto é que os irmãos conhecem bem também aquela passagem que a mulher jogou um vidro de alabastro bem caro para colocar ali em Jesus, e ele achou ruim, falou, por que desperdiçar um vidro tão caro? Naquela época aquele vidro custava quase um ano de salário daquelas pessoas. Ele não estava preocupado ali, como ele disse, para dar aos pobres, irmãos. Ele estava preocupado era com o bolso dele, o quanto que ele poderia vender aquele perfume e tirar para ele algum benefício. Então, apesar de andar com um grande mestre, ter o privilégio de andar com Jesus, o dinheiro dele o Deus dele realmente era o dinheiro. Se você puder voltar uma página aí, Mateus 26... a partir do 14, diz assim, ó, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então aqui foi o momento que Judas negociou lá com os principais sacerdotes o quanto eles dariam para Judas, para que Judas entregasse Jesus a eles. E aqui nós observamos nessa leitura que eles deram lá 30 moedas de prata para que Judas entregasse Jesus. Então, meus irmãos, primeira resposta para a pergunta que nós fizemos aqui, por que um homem que teve uma bênção tão extraordinária, acabou sendo um fiasco? Por causa da sua cobiça, por causa da ganância do dinheiro, por causa do Deus dele ser o dinheiro. Ele não abriu, meus irmãos, verdadeiramente espaço para Jesus entrar no seu coração. A sua religião era falsa, ela era vazia, ele não amava a Jesus. Tirando um pouquinho para nós nos tempos atuais, irmãos, nós precisamos também analisar como está a nossa vida com Jesus.
Será que nós também estamos andando com Jesus, professando a nossa fé em Cristo Jesus, cultuando a Cristo Jesus, mas não estamos o amando verdadeiramente, cultuando verdadeiramente o nome do Senhor? Podemos estar trocando Ele por qualquer moedinha, por qualquer 30 moedas. Precisamos analisar a nossa vida. Você que está aí conosco, amigo querido, que talvez ainda não teve ou ainda não tomou a decisão por Jesus, pense na sua vida, qual tem sido o seu Deus. Não faça como Judas fez, faça sim, ande com Jesus, aprenda com Jesus, entregue a sua vida a Jesus, mas viva verdadeiramente a vida em Jesus, e não como Judas fez, que foi um grande traidor, um grande fiasco, que serve de exemplo para nós, irmãos, o exemplo do que não devemos fazer. Segundo lugar, meus irmãos, que Judas, repito, foi um homem que teve uma bênção extraordinária, acabou sendo um fiasco por não ter tido um arrependimento para a salvação. Olha que interessante, irmãos, depois de ter traído Jesus, Judas ainda poderia ter se arrependido, mas não teve. Ele não se arrependeu, ele teve foi remorso. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui, quando ele fala aqui no versículo 3 de Mateus 27, quando ele diz: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Quando nós buscamos, meus irmãos, essa palavra aqui, arrependido, lá no original, e tanto é que tem algumas versões que já falam, ao invés de arrependido, que ele teve um grande remorso por ter entregado Jesus, por ter traído Jesus. Então ele não teve um arrependimento verdadeiro, um arrependimento para a salvação. Ele teve foi um grande remorso na sua vida, de ter perdido a grande oportunidade, de ter traído sangue inocente, como ele mesmo disse aqui no texto que nós lemos. Então ele teve um grande remorso, irmãos. Então ele também podia ter tido um arrependimento. Ele poderia ter ido a Jesus, pedido perdão, mesmo que naquele momento ele não pudesse chegar até Jesus, ele poderia se prostrar diante de Jesus e lhe pedir perdão. Ele ajoelhar, clamar ao Senhor, mas não, ele teve foi um remorso, um senso enorme de culpa. Imagine a culpa daquele homem, irmãos, tanto é que o fim dele, todos nós vimos aqui, que ele foi se enforcar. Mas o segundo ensinamento que nós tiramos, e respondendo à pergunta de um grande homem escolhido por Deus, que perdeu uma grande oportunidade, ele não se arrependeu verdadeiramente. Judas sentiu muito o que tinha feito, irmãos. Porém, a palavra que ele usou foi errada. Ele teve, aliás, o que ele teve foi o errado, o remorso, não um arrependimento para a salvação. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o verdadeiro arrependimento, irmãos, o arrependimento genuíno é aquele que nos leva à salvação. Todos nós erramos, todos praticamos algo que desagrada o coração de Deus, todos somos pecadores, a Bíblia fala muito bem sobre isso, mas nós temos Jesus que nos dá o privilégio de nos arrependermos dos nossos erros. Mas precisa-se ter um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, irmãos. Não adianta nós falarmos com a nossa boca que estamos arrependidos daquilo que fizemos, que não iremos praticar mais, mas lá no nosso coração o que nós temos talvez é um grande remorso ou um grande senso de culpa, um sentimento de culpa. Isso aconteceu com Judas. Então o segundo ensinamento para nós, irmãos, um homem que perdeu uma grande oportunidade, um homem que foi um grande fiasco, um grande fracassado, foi porque ele não teve um arrependimento para a salvação.
Terceiro lugar, irmão, Judas confessa seu erro com a consciência pesada, repito, não arrependimento, mas com culpa, com remorso, mas ele ainda confessa, além de errado, ele ainda confessa para as pessoas erradas, irmãos. Observe os versículos 3 e 4 de Mateus 27. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas confessa o seu erro com a consciência muito pesada, remorso muito profundo, e ainda confessa para as pessoas erradas. Por que pessoas erradas, meus irmãos? Ao ir aos sacerdotes, eles foi as pessoas que estavam incriminando Jesus. E aqueles homens que eram sacerdotes daquela época, meus irmãos, se fossem verdadeiramente sacerdotes, orientados verdadeiramente pela palavra, mas eram sacerdotes muito ligados às leis mosaicas, que gostavam somente do seu eu. Por isso que eles prenderam Jesus, porque eles não sentiam no seu coração que Jesus realmente era o Messias, aquele que veio salvar o povo dos seus pecados. Para eles, o grande Messias seria aquele que viria salvá-los da escravidão de Roma. Então não eram os sacerdotes verdadeiramente, porque se eles fossem os verdadeiros sacerdotes, meus irmãos, eles poderiam ter orientado a Judas o como conseguir o perdão verdadeiro. Mas muito pelo contrário, nós lemos aqui que eles disseram: ó, o problema não é nosso, você que quis fazer isso. O que nos importa? Isso aí é contigo. Ali aqueles sacerdotes, irmãos, poderiam ter uma grande oportunidade de salvar uma alma. Eles poderiam ter orientado Judas: não, você vai, arrepende-se verdadeiramente, entregue os seus pecados a Jesus, confesse a Ele que você errou, que você está arrependido, mas arrependido mesmo, não apenas com remorso. Então, meus irmãos, além daqueles sacerdotes rejeitarem ao Messias, rejeitarem a Jesus, eles também desprezaram o seu dever de sacerdotes. Como nós temos visto hoje, meus irmãos, grandes falsos mestres que orientam pessoas a fazerem coisas que a palavra de Deus não ensina. Por isso nós temos que ter o cuidado, irmãos, um cuidado muito grande com quem ou a quem temos pedido ajuda. Principalmente em nossa caminhada espiritual. Às vezes nós precisamos de ajuda, irmão, seja do lado espiritual, seja do lado emocional, do lado físico, seja em qualquer aspecto da nossa vida. Nós precisamos ter o discernimento de saber para quem nós estamos pedindo ajuda. Porque ao invés de nós estarmos sendo ajudados, podemos estar sendo prejudicados, assim como aconteceu com Judas. E outra coisa importante a gente lembrar também, meus irmãos, que somente Jesus pode perdoar pecados. Não são sacerdotes, não são padres, não são pastores, não são homens, nada. Somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. Eu só coloquei esse parênteses aqui para ficar bem guardadinho no nosso coração, irmãos, e os amigos que nos acompanham através da internet possam também entender que somente Jesus é digno de nós irmos a Ele pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele que atraiu o pecado de toda a humanidade para Ele lá naquela cruz. Então, quando você e eu errarmos, quando eu e você praticarmos algum pecado, devemos ir a Jesus e não a outras pessoas que podem nos levar a fazer ainda algo pior, talvez, do que nós já fizemos, assim como aconteceu Judas. Quarto lugar, meus irmãos, a quarta situação que Judas, a resposta para aquela pergunta, Judas procurou a forma errada de resolver seu problema.
Mais uma coisa, Judas fez muitas coisas erradas, irmãos. Repito, lá que nós falamos no início, um homem que tinha tudo para ser um grande homem usado por Deus, para ter a sua salvação, para continuar o trabalho como os outros apóstolos fizeram. Ele teve muitas oportunidades. E mesmo depois do erro, mesmo depois de ter praticado tudo aquilo que ele fez de errado, ele ainda tinha a oportunidade de resolver o seu problema, mas ao invés de ir a Jesus, ele foi se enforcar. De tão arrependido no modo de remorso, que ele não conseguiu dar conta daquela situação, irmãos. E aí aconteceu o que nós lemos aqui no versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então aqui, meus irmãos, Judas, mais uma oportunidade perdida, irmãos. Mesmo os sacerdotes não dando atenção para ele, falando para ele, o que importa para nós, você que errou, você que se vira aí com seu erro, com seu pecado. Mesmo assim, ele poderia ter pensado, mas eu conheço Jesus, eu andei com Jesus durante 3 anos, ele perdoou pecados, mulheres que eram jogadas à margem da sociedade, ele perdoou. Aquela mulher que foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la, ele perdoou ela, ele vai me perdoar também. Ele poderia ter feito isso, irmãos, mas ele escolheu o caminho errado. Então aqui nesse versículo 5 de Mateus, meus irmãos, diz que Judas se enforcou, acabou com a sua vida. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, meus irmãos, porque talvez os irmãos podem lembrar que lá em Atos, no seu capítulo 1, versículo 18, é dito que ele precipitou-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então quando você ler lá em Atos, quando Pedro está falando de Judas, da situação que aconteceu com Judas, lá ele está falando que ele se precipitou-se, que ele se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele caiu e foi arrebentado naquele momento, irmãos. A explicação mais detalhada, meus irmãos, diz que ele foi se enforcar, muito provavelmente ele colocou lá uma corda numa árvore, num precipício, e talvez aquele galho que ele tinha colocado se quebrou, ou a corda se arrebentou, e aí, como a árvore estava em cima do precipício, sobre um alto, ele caiu e foi se arrebentando todo. Então, alguns teólogos, estudiosos explicam que pelo fato de lá em Atos estar falando que ele precipitou-se, arrebentou-se, a explicação seria essa, que realmente ele foi se enforcar, colocou-se lá numa árvore, num precipício, para poder se enforcar, mas ou a corda se arrebentou, ou a árvore quebrou e ele foi rolando o precipício abaixo e foi se arrebentando todo. Mas o fato, irmãos, é que ele ali deu cabo da sua vida pelo grande erro que ele cometeu. E aí está o grande fiasco de Judas, meus irmãos. Como eu disse, apesar do erro cometido, se ele tivesse ido a Jesus humildemente, com o coração sincero, pedir perdão a Jesus, com certeza ele seria perdoado, irmãos. Ele teria um destino totalmente diferente. Por exemplo, irmãos, como aconteceu com Davi. Lembra o grande erro que Davi teve na sua vida, lá no episódio com Batseba, o assassinato de Urias. Ele se arrependeu verdadeiramente, né? Tanto é que o Salmo 51 ele escreveu nesse momento de arrependimento, de prostração diante do Senhor, e Deus perdoou ele e foi considerado homem segundo o coração de Deus. Você também pode lembrar lá do ladrão da cruz, provavelmente deve ter feito muitas coisas erradas, por isso que ele estava naquela cruz, porque naquela época, irmão, somente os maiores criminosos eram julgados e condenados à morte de cruz. E esse ladrão da cruz, provavelmente ele fez algo muito errado, mas mesmo assim ele se prostrou diante de Jesus e pediu perdão a Jesus, e lembra-se de mim quando entrares no teu reino, e Jesus perdoou o seu pecado.
O próprio Pedro, os irmãos conhecem bem, Pedro negou Jesus 3 vezes e foi lá e se arrependeu verdadeiramente e acabou sendo o grande apóstolo Pedro. Então Judas poderia ter acontecido isso com ele também, irmãos. Isso nos tirando para nós como ensinamento, irmãos, nós podemos ver que precisamos, mesmo quando estivermos fazendo ou praticamos coisas erradas, que a gente sabe que está errado e precisamos consertar, nós devemos ir a Jesus. Nós não devemos tomar atitudes que não seja vinda do Senhor. Nós precisamos buscar verdadeiramente aquele que pode resolver os nossos problemas. Aquele que tem todo o poder para resolver qualquer situação. Então não há, meus irmãos, situação que Jesus não resolva. Não há situação que nós podemos falar assim, não, essa não tem jeito, essa nem Jesus perdoa. Jesus perdoa todos os pecados. Lá em 1 João, no seu capítulo, primeira carta de João, eu vou ler para os irmãos aqui, 1,9, diz assim, ó, 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não há pecado, meus irmãos, não há erro que nós venhamos a cometer que Jesus não perdoa. Para isso nós precisamos ir com o nosso coração sincero diante do Senhor. E quinta e última situação que Judas teve, meus irmãos, foi que ele foi para o seu próprio destino. O destino final de Judas, meus irmãos, infelizmente para ele, porque foi uma atitude dele, foi uma ação tomada por ele, o destino final de Judas foi o inferno, a condenação eterna, porque ele não quis o arrependimento, não quis viver verdadeiramente em Jesus. Olha o que Jesus disse do próprio Judas em João capítulo 17, versículo 12: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então aqui, meus irmãos, Jesus estava falando, orando ao Pai, né? Estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que é Judas, que se perdeu a grande oportunidade da sua vida, irmãos, que perdeu a oportunidade de estar na eternidade com Deus. Então o destino dele, meus irmãos, foi o inferno. O destino dele, condenação eterna. Judas, o filho da perdição, ele se perdeu porque traiu Jesus e nunca buscou o perdão. Isso é muito importante a gente guardar, meus irmãos. Judas, ele traiu Jesus, ele foi o filho da perdição porque ele nunca buscou o verdadeiro perdão. Ele nunca buscou verdadeiramente Cristo. Ele estava com Cristo, andou com Cristo, aprendeu com Cristo, viu todos os milagres que Cristo fez, mas perdeu a oportunidade. E aí o destino dele, como o próprio Senhor Jesus fala, meu filho da perdição, condenação eterna, local preparado para o diabo e seus anjos, assim diz a palavra do Senhor. Assim ocorreu, meus irmãos, o fiasco de um grande homem, um homem que teve tudo para ter o seu destino diferente, mas acabou com a sua vida e
a oportunidade foi jogada fora, irmãos. Perdeu uma grande oportunidade, tornou-se crente em Jesus, mas traiu. Aliás, ele andou com Jesus, mas não se tornou crente. E aí eu faço uma pergunta para nós, irmãos, para nós pensarmos juntos. Será que nós também, hoje, se nós fizermos uma análise na nossa vida, como nós estamos com Jesus? Será que estamos apenas caminhando com Jesus, frequentando uma igreja, trabalhando talvez na obra do Senhor, mas não estamos vivendo um verdadeiro evangelho? Estamos sendo realmente crentes em Cristo Jesus? Estamos traindo Jesus por qualquer coisa? Podemos estar traindo Jesus por qualquer coisa, irmãos. Talvez deixando de fazer a obra do Senhor, nós estamos traindo Jesus. Deixando de ir aos cultos da igreja, estamos traindo Jesus, que está lá nos esperando. Deixamos de cultuar a Jesus, nós estamos talvez traindo Jesus. Precisamos fazer essa análise, precisamos observar, meus irmãos, porque eu sempre gosto de lembrar, irmãos, o mais importante para nós nessa vida é a nossa eternidade. Eternidade todos nós teremos, irmãos. Agora, onde nós iremos passar a eternidade, nós é que escolhemos. Por isso nós não podemos fracassar como Judas fracassou. Viver uma religiosidade durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas quando chegar aquele grande dia, Jesus fala para nós que não nos conhece. Outra coisa, meus irmãos, ele recusou, Judas, a maior oferta, ter os seus pecados perdoados. Todos nós, meus irmãos, um dia, nós que já somos crentes em Cristo Jesus, um dia tivemos a oportunidade de entregar a nossa vida a Jesus, e hoje nós temos a oportunidade de continuar vivendo em Jesus. Por isso que eu falei no tópico anterior, se nós realmente estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Mas talvez pode ter alguém conosco aí nessa noite que ainda está recusando essa maior oferta de entregar a sua vida a Jesus, de viver a sua vida em Jesus Cristo, de mostrar para Ele que você realmente arrependeu-se de seus pecados e que você está entregando-lhes os seus pecados, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, e que você possa viver de agora em diante firmado na palavra do Senhor. Não recuse essa oferta, você, amigo querido, que possa estar aí nos ouvindo, que ainda não tomou a decisão por Jesus. Quem sabe hoje não é o dia, tirando esse exemplo de Judas, que perdeu a grande oportunidade da sua vida, ele recusou a maior oferta que ele teve, e hoje ele está num local horrível, irmãos, onde o próprio Senhor Jesus, falando que ele é o filho da perdição, teve a oportunidade, mas se perdeu. E hoje, meus irmãos, essa história se repete. Quantas pessoas têm rejeitado a salvação que Cristo oferece? Cristo oferece essa salvação toda hora, irmãos. Mas nós não podemos deixar para depois, porque tem muitas pessoas que falam: eu vou lá na frente, eu sei que Jesus é o meu Salvador, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei que eu preciso viver uma vida em Cristo, mas mais lá para frente eu tomo essa decisão. Será, meus irmãos, que haverá essa oportunidade lá na frente? Nós sabemos que um dia Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Mas nós sabemos também, meus irmãos, que para Jesus, para nós a volta de Jesus pode ser agora. Porque quando nós morremos, nós largamos este mundo como se fosse a volta de Jesus para nós. Nós precisamos estar preparados. Porque fechamos os nossos olhos aqui neste mundo e abrimos os nossos olhos na eternidade com Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Não perder a oportunidade como Judas perdeu.
Então nós precisamos, irmãos, repito que é bem importante. Primeiro, viver uma vida em Cristo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, viver uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus, não sermos apenas religiosos, não sermos apenas praticantes de uma religião. Nós precisamos sim ser crentes verdadeiros em Cristo Jesus, fazer aquilo que Ele nos manda fazer, praticar o que Ele nos manda praticar, obedecer a sua palavra. Então, o próprio Senhor Jesus fala lá na tua palavra, Ele diz que lá naquele tempo Ele vai falar para algumas pessoas: o que adianta vocês terem me chamado de Senhor, 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 mas vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazerem. Vocês não fazem o que eu mando, vocês fazem tudo ao contrário. Como Judas, irmãos, ele andou com Jesus 3 anos, o privilégio que esse homem teve de ouvir da própria boca de Jesus os ensinamentos que era chegado o reino de Deus, milagres que ele presenciou, curas maravilhosas, ressurreição de mortos, como foi o caso de Lázaro, daquela menina, da filha, daquele moço, e tantas outras coisas que Jesus fez, e ele rejeitou tudo isso, irmãos, por causa do que nós vimos aqui essa noite. Primeiro, repito para ficar guardado, irmãos, ele rejeitou por causa da cobiça, por causa do dinheiro. Veja, irmãos, você, todos nós devemos observar isso. Será que não estamos rejeitando a Jesus por causa de alguma outra coisa? E pode não ser só dinheiro, pode ser qualquer outra coisa que nós colocamos na frente do Senhor. Nós estamos priorizando outras coisas a não ser Jesus, irmãos. E Jesus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos estar Jesus 100% da nossa vida. Então foi por causa da cobiça, meus irmãos, que ele perdeu aquela grande oportunidade. Segundo, por ele não ter tido um arrependimento para a salvação. Ele teve sim, foi um grande remorso. Ele teve sim um grande senso de culpa de ter visto um inocente sendo crucificado, sendo preso, sendo chicoteado, sendo esbofeteado, sendo maltratado, sem culpa nenhuma. Em terceiro lugar, nós vimos, meus irmãos, que Judas, ele confessa o seu erro com a consciência pesada, mas para pessoas erradas. Ele foi lá confessar para aqueles sacerdotes. Aí nós aprendemos também o quão importante é, meus irmãos, para quem e a quem nós pedimos ajudas. Em quarto lugar, nós vimos, meus irmãos, que Judas procurou de forma errada resolver o seu problema. Ao invés dele ir a Jesus, dele pedir perdão a Jesus, ele foi se enforcar. Ele perdeu todo o sentido da vida. Mas se ele tivesse ido a Jesus, ele teria a sua vida transformada. Ele teria um outro ânimo. Ele continuaria vivendo como os demais apóstolos, proclamando a palavra do Senhor, como Jesus deu a eles o poder de continuar proclamando. Ide a todo mundo, pregai o Evangelho. Ele seria um desses. Mas ele procurou resolver o seu problema de forma errada. Quando você ou eu estivermos com problemas, irmãos, vamos às pessoas certas. Principalmente, vá a Jesus, peça a Ele que lhe ajude, peça a Ele que lhe perdoe os pecados. E com certeza você tomará a decisão correta. E quinta, nós vimos aqui que Judas foi para o seu destino. O destino que era o filho da perdição. Nós observamos, irmãos, às vezes nós ouvimos pessoas falar: não, mas tinha que acontecer isso, estava escrito, estava registrado. O próprio texto que nós lemos aqui de João 17:12 fala que era para se cumprir a Escritura. Sim, a situação ia acontecer, irmãos, porque realmente lá atrás foi proclamado, foi profetizado que seria assim, mas não foi profetizado que seria Judas.
Poderia ter sido outra pessoa. Mas Judas deu voz a Satanás. Deu voz à ganância. E ele pagou um alto preço por isso. Então que eu e você, meus irmãos, possamos olhar nas nossas vidas, observar as nossas ações, para que nós possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, seguindo a Jesus verdadeiramente, que não venhamos a praticar somente uma religiosidade, irmãos. Praticar algo que talvez a gente acha que tá bom demais, eu estou indo na igreja lá uma vez por semana, tá muito bom, já estou cumprindo a minha obrigação. Não, irmãos, nós precisamos buscar de Deus o que realmente Ele quer de nós. Hoje de manhã nós até estudamos um pouquinho sobre isso, da importância que nós temos para o reino de Deus. Que nós precisamos, enquanto estivermos neste mundo, nos colocar à disposição ao trabalho do Senhor. Deixo aqui, meus irmãos, uma pequena frase para todos nós. Se você sente que está fracassado em alguma situação da sua vida, a hora é essa. Venha para Jesus, entregue-lhe os seus pecados. Se você, amigo e irmão querido, se você sente que está fracassado em alguma situação da sua vida, a hora é essa. Venha para Jesus, fale com Ele, peça-lhe perdão, arrependa-se verdadeiramente de algo que você possa estar fazendo que não agrada o coração do Senhor. Nós temos certeza, porque a palavra de Deus ensina que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Então, guarde isso, irmãos. Não façamos como Judas fez. Vivemos uma vida em Cristo, mas vivemos uma vida andando com Cristo, mas não estar em Cristo verdadeiramente. Não viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. E você, amigo querido, que ainda não tomou a decisão por Jesus, não postergue essa decisão. Tome ela o mais rápido que você puder, porque nós não sabemos o que irá nos acontecer daqui a alguns minutos. Repito, Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Quando nós fechamos nossos olhos aqui, foi como se a volta de Jesus acontecesse para nós. Então não permita que isso aconteça sem você estar em Jesus. Porque se nós partirmos deste mundo sem Jesus, irmãos, a Bíblia ela é muito clara, nós continuaremos em condenação eterna. Nós continuaremos toda a eternidade longe de Deus. Local preparado para o diabo e seus anjos. Que isso não aconteça conosco. E você, irmão querido, amigo querido, se não tomou essa decisão, a hora é essa. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer pela Tua bendita palavra, Deus. Sim. Palavra essa, Deus, que veio nos exortar nesta noite, da importância de nós permanecermos fiéis ao Senhor, Pai, firmes nas promessas de Jesus, como nós ouvimos, Senhor, e que haja o que houver, Senhor, nada venha nos tirar da Sua doce e santa presença, Pai. Amém. Deus, que a exemplo de Judas, que registrado na Tua palavra, nós possamos meditar neste exemplo dele, meu Deus, e não fazermos como ele fez. Que esse exemplo sirva para que nós possamos praticar tudo o contrário que ele fez, meu Pai. Sim. Um homem que teve uma grande oportunidade de estar com o Senhor, um homem que teve um grande privilégio de ser apóstolo de Jesus, mas um homem que fracassou, um homem que foi um grande fiasco, Deus. Que assim não aconteça conosco, Pai. Que nós possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo e que nós possamos continuar caminhando, enquanto o Senhor aqui nos permitir estar, praticando a Tua palavra, praticando os Teus ensinamentos, e que possamos viver, Pai, uma vida em Cristo Jesus, para quando nós partirmos deste mundo, ou o Senhor Jesus voltar, nós estarmos aptos a subir com Ele, e assim vivermos toda a eternidade
ao lado do Senhor, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Deus. Obrigado por este momento que nós passamos em culto ao Senhor. Sim, Obrigado pelos irmãos e amigos que cultuaram ao Senhor conosco. Pedimos ao Senhor que visite cada um neste momento, Pai, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus, e também a Tua salvação, Pai. Se tem, Pai, algum amigo querido que tomou a decisão neste momento por Jesus, que o Teu Santo Espírito contemple essa decisão, Pai, e que ele possa, a partir de hoje, ele ou ela, Deus, ter a sua vida transformada pelo poder da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Amém. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe então vocês, que nós tenhamos toda uma noite abençoada, uma noite de paz. Pense nisso que vocês ouviram, viu, meus irmãos? Pensemos nisso para que possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus e continuar caminhando com Cristo e para a glória de Cristo. Lembrando os irmãos, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos novamente, irmãos, dando continuidade ao estudo do fruto do Espírito Santo, um estudo belíssimo e importante para nós neste tempo, e que os irmãos possam estar conosco, você amigo que está aí conosco, nos dando a alegria da tua presença. Quarta-feira, 19 horas, estaremos juntos também, se assim Deus nos permitir. Então fique em paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, que Deus continue nos protegendo desta praga que tem assolado o mundo, irmãos. Vamos continuar clamando a Deus para que Ele retire de nós este vírus, retire de nós essa situação, e que logo, logo nós possamos estar todos imunes, voltando às nossas rotinas, dando graças e glórias ao nome do nosso Deus. Então, uma boa noite, uma oração silenciosa, nós estaremos finalizando o nosso culto. Amém. Firme nas promessas de Jesus, irmãos, que assim seja para a glória de Deus. Então, uma boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.